vocês! No vídeo de hoje a gente vai aprender como funcionam as ligações covalentes. Então assiste esse vídeo até o fim e no final não esquece de fazer os exercícios da Blackboard. Beijo, tchau, tchau! Na aula de hoje vamos entender um pouquinho como funcionam as ligações covalentes. A ligação covalente, ela ocorre entre ametais ou entre ametal e hidrogênio, ou ainda entre átomos de hidrogênio, como é o caso do H2. Esses compostos podem formar substâncias moleculares ou o que a gente chama de compostos moleculares, as nossas moléculas que a gente tanto fala em aula. Além disso, essas ligações covalentes podem formar compostos covalentes, que são compostos um pouquinho mais complexos e são um pouquinho de exceção à regra. Então, a gente não vai entrar tanto em destaque dos compostos covalentes, tá? Mas só para vocês saberem que existem e o comportamento deles é um pouquinho diferente do comportamento das moléculas. Então, só para vocês saberem, como exemplos de compostos covalentes, a gente tem o grafite, que é composto apenas de carbono, o diamante, que também é composto apenas de carbono, e a areia, que é composta de óxido de silício, tá? E aí, essa estrutura, como a gente pode ver, ela vai se repetindo várias vezes, esse conjunto de átomos, diferente das moléculas. E a gente vai entender um pouquinho como que as moléculas são formadas. Bom, na ligação iônica que vimos na última aula, a gente viu que o metal tendia a perder elétron e o ametal a ganhar. Então, um doava elétron para o outro, assim eles ficavam estáveis. Mas como será que acontece uma ligação quando os dois átomos querem ganhar elétrons, né? Então, a gente vai entender um pouquinho como funciona essa ligação covalente para que esses átomos atinjam a estabilidade e todos eles, de certa forma, consigam ganhar elétrons, mesmo sendo todos ametais. Então, vamos imaginar aqui essa situação. Tenho dois ametais, e esses ametais, por serem ametais, eles querem receber elétrons. Então, como que eles vão atingir essa estabilidade juntos? Ao eles se juntarem, eles vão compartilhar pares de elétrons. Então, é como se esse elétron vermelhinho aqui, ele pertencesse ao átomo da minha esquerda. E esse elétron azul, ele pertence ao átomo da minha direita. Então, esses elétrons, o vermelho e o azul, eles atingem uma região meio que intermediária entre os átomos. Isso faz com que os dois átomos estejam, de certa forma, ganhando elétrons. Então, a gente fala que esses elétrons, eles estão sendo compartilhados. E como cada átomo precisa compartilhar um elétron com seu átomo do lado, esses elétrons são sempre compartilhados em pares eletrônicos, em pares de elétrons. Então, diferente dos compostos iônicos que a gente viu na última aula, que formam compostos grandes aglomerados de íons, os compostos moleculares formam conjuntos menores de átomos, que são as chamadas moléculas. E por serem menores, por terem uma ligação também mais fraca, por eles só compartilharem os elétrons, não ter uma transferência de elétrons entre os átomos, isso tudo acaba interferindo na propriedade desses materiais. Nos compostos moleculares tem muita coisa para analisar além dessas ligações entre os átomos. Mas algumas coisas que a gente pode ver até aqui é que os compostos moleculares, eles tendem a ter um ponto de fusão e de ebulição mais baixo do que os compostos que são iônicos e os compostos metálicos que a gente vai ver ainda adiante. Isso porque essa ligação entre os átomos ela é mais fraca do que nas outras ligações. Mas, como eu falei, a gente precisa analisar outras coisas, além dessa ligação entre os átomos. Então, esses compostos moleculares, eles podem ser sólidos, líquidos ou até gases na temperatura ambiente. Isso vai depender de outras tantas circunstâncias, que vocês vão ver apenas no ensino médio. E, a respeito da condução de corrente elétrica, os compostos moleculares, eles não conseguem conduzir corrente elétrica.
com exceção dos ácidos e do grafite. E a gente vai entender um pouquinho nos próximos slides o porquê que esses compostos não conseguem conduzir corrente elétrica. Então, aqui, quando eu derrubo a sacarose, que é um composto molecular, e a gente pode entender isso pela molécula da sacarose, então, se a gente vê aqui os átomos que compõem tem um carbono, que é o ametal, hidrogênio, que é um ametal, e oxigênio, que é um ametal. Então, aqui eu só tenho ametais na molécula de sacarose. Quando a sacarose ela é dissolvida na água, a gente consegue ver por essa ilustração que não há um rompimento das ligações entre os átomos da sacarose. Se não há um rompimento, os átomos continuam da mesma forma e os elétrons não ficam livres em solução. Se os elétrons não ficam livres em solução, vamos ver aqui nos próximos slides o que vai acontecer. Então, aqui, quando a gente coloca um composto como o açúcar, um composto molecular em água, a gente vai ver que esse composto ele continua da mesma forma, como a gente viu no outro slide. Então, quando a gente coloca esse composto, qualquer composto molecular, né, com exceção dos ácidos e do grafite, a gente pode ver que eles não vão conseguir conduzir eletricidade. Então, aqui, no caso desse exemplo, como eu não tenho íons livres em solução, quando é colocado o açúcar na água, né, ou qualquer composto molecular, salvo exceções, ele não consegue acender uma lâmpada, ele não consegue conduzir corrente elétrica. Sabendo que a ligação covalente ocorre apenas entre ametais, ou seja, esses compostos aqui listados em verdes, precisamos ver como cada um deles irá criar estabilidade. E, de novo, vamos fazer a referência sempre com os gases nobres. As colunas que mais vamos usar para fins de estudo são a família 14, 15, 16 e 17. Lembrando que todos os átomos da família 14 tendem a ganhar 4 elétrons. Todos os átomos da família 15 tendem a ganhar 3 elétrons. Família 16 ganhar 2, família 17 ganhar apenas 1 elétron para atingir a estabilidade. Além disso, outra família que vamos observar é o hidrogênio, que também pode fazer parte dessas ligações covalentes. Para analisar na ligação covalente, esse hidrogênio ele recebe um papel de ametal. Então, nessas ligações, o hidrogênio também vai ganhar um elétron. Como foi falado anteriormente, a aproximação dos átomos nas ligações covalentes é dada a partir de um compartilhamento de elétrons. Então, cada átomo vai compartilhar um elétron com o seu átomo mais próximo. E aí, a gente tem 3 tipos de ligação. Uma ligação que a gente chama de simples, ligação dupla e ligação tripla. Qual que é a diferença entre elas? Na ligação simples, apenas um par de elétrons é compartilhado. A gente costuma escrever essa ligação simples por uma fórmula estrutural. Por exemplo, a ligação simples do H2 é H tracinho H. Esse tracinho que tem entre os átomos significa que há um compartilhamento entre os pares de elétrons dos átomos de hidrogênio. Uma ligação dupla é uma ligação que ocorre entre 2 pares de elétrons. E nela a gente representa 2 tracinhos entre os átomos, como acontece com O2. E na ligação tripla, a gente representa 3 tracinhos entre os átomos.
E nesse caso, são compartilhados 3 pares de elétrons para que esses átomos atinjam a estabilidade. Por exemplo, o N2 se comporta dessa forma. Agora, vamos pensar num exemplo aqui para ficar mais claro isso para vocês. Vamos supor que a gente tem 2 átomos de flúor com a fórmula F2. Vamos entender como se dá essas ligações do flúor. Então, se a gente analisar na tabela periódica, o flúor, acho que não dá para vocês enxergarem aqui, mas ele tem número atômico 9. Isso significa que ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Eu vou desenhar esses elétrons do flúor aqui em vermelho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O nono vai surgir depois, vocês vão entender o que vai acontecer. Quando esses átomos de flúor, eles se ligam, os átomos passam a compartilhar elétrons. Então, para a gente entender aqui, vou desenhar os elétrons do outro átomo de flúor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com de dentro. Então, o flúor, se a gente contar os elétrons em azul desse átomo da direita, ele tem 9 elétrons. No átomo da esquerda, ele tem 9 elétrons destacados em vermelho. A partir do momento que acontece a ligação entre esses átomos, o flúor, que tinha 9 elétrons, e a gente pode até observar aqui esse flúor da esquerda, que está com os elétrons em vermelho, que ele tinha 9 elétrons, que estão representados em vermelho, ele passa, de certa forma, a ganhar do outro átomo de flúor um outro elétron. Então, se a gente contar dentro desse átomo de flúor da esquerda, a gente tem 10 elétrons. E a mesma coisa para o átomo de flúor da direita. Se a gente contar os elétrons em azul, que são os elétrons do átomo de flúor da direita, e somar esse elétron que está sendo compartilhado do átomo de flúor da esquerda, ele também passa a ter 10 elétrons, se tornando assim estável. Nesse caso, como F2 está compartilhando um par de elétrons, irá ocorrer uma ligação simples entre os átomos envolvidos. Então, a fórmula estrutural da molécula será F'(F). Lembrando que esse tracinho aqui significa que tem um par de elétrons sendo compartilhado, que é o que acontece aqui. Agora, vamos ver o que acontece com o oxigênio. Se a gente olhar na tabela periódica, o oxigênio tem 8 prótons, 8 elétrons. Para ele ficar estável, ele precisa ganhar 2 elétrons. E aí, como que vai acontecer? A partir do momento que eles se juntam, eles vão compartilhar um par de elétrons. Só que, quando eles compartilham um par de elétrons, cada átomo ganha apenas um elétron. Então, não é suficiente compartilhar um par de elétrons nesse caso. Eles ainda vão precisar de mais um elétron para atingir uma estabilidade. Então, eles vão compartilhar aí um segundo par de elétrons. Então, a fórmula estrutural do oxigênio, que tem fórmula química O2, é O dupla O. E aqui nesse último slide, vamos entender como a gente chega na fórmula estrutural da água, ou seja, da molécula de H2O. A gente sabe, olhando na tabela periódica, que o oxigênio tem 8 prótons e 8 elétrons. Isso significa que para ele ganhar estabilidade, ele precisa ganhar 2 elétrons, e assim ficar com a mesma quantidade de elétrons do neônio, seu gás nobre mais próximo. Já o hidrogênio precisa ganhar um elétron para atingir sua estabilidade. Então, o que vai acontecer nesse caso? O oxigênio vai compartilhar um par de elétrons com o hidrogênio. Então, o oxigênio doa um elétron ao mesmo tempo que o hidrogênio também doa. E aqui eles compartilham, ao mesmo tempo, um par de elétrons. Então, a gente vai imaginar
esse elétron azul vindo do oxigênio e esse vermelho vindo do hidrogênio. Nesse sentido, a gente tem que o hidrogênio ficou estável, porque a partir do momento que ele compartilhou o elétron do oxigênio ao elétron dele, ele se tornou estável, ele passou a ter 2 elétrons. Mas o oxigênio ainda não está estável, ele precisa ainda ganhar um elétron. Então, ele vai se ligar a um outro átomo de hidrogênio e aí vai compartilhar outro par de elétrons. E aí, como que vai ficar a fórmula estrutural nesse caso? Vai ficar H tracinho O tracinho H. Por quê? Lembra que cada tracinho está representando um par de elétrons a ser compartilhado. E uma dica aqui, né? Sempre que a gente for desenhar a fórmula estrutural, a gente vai deixar mais para o centro, como aqui o oxigênio está no centro, o átomo que precisa receber mais elétrons, ou seja, o átomo que precisa fazer mais ligação. Então, como nesse caso o átomo que precisa fazer mais ligação é o oxigênio, é ele que vem no centro. E por que isso? Porque ele estando no centro, ele consegue se ligar a mais átomos do que um átomo que está na ponta. O hidrogênio aqui ele só está se ligando a um átomo. O átomo que está na posição central, ele se liga a mais átomos. Então, aqui é uma dica para quando a gente for escrever a fórmula estrutural. Espero ter ajudado. Não esqueçam de fazer os exercícios da Blackboard. Beijos. Tchau, tchau.